Bom estar com vocês aqui, uma alegria tão grande. E a gente sabe que o Senhor nos reúne sempre com um propósito, né? E bendito seja Deus, porque a pastora Paula já deu o spoiler aqui. Ela fez a pergunta que eu ia fazer logo na abertura. É isso mesmo, né, Senhor? Então é isso mesmo. Em verdade te digo, o Senhor está falando duas vezes a mesma coisa, presta atenção. Eu quero saber aqui, quem não saiu de uma família? Não tem jeito. Alguém nasceu de um repolho? Certamente, nós saímos de uma estrutura familiar, do encontro de um homem e de uma mulher, e você nasceu debaixo de um propósito de Deus. A Edmeia Williams fala uma coisa que eu gosto muito. Ela fala assim, que um homem e a mulher não têm capacidade de gerar uma vida. Eles são só instrumentos, né? E cada vida que Deus permite que nasça, é porque há um propósito sobre essa vida. Quando a gente fala de uma pessoa, a gente não fala só dela, a gente fala da geração que vem através dela. E falar sobre relacionamentos familiares é uma coisa que precisa ser aberta e conversada. Por quê? Gente, não tem trabalho, dinheiro, projetos, conquistas que compensem uma família destruída. A gente, às vezes, conhece pessoas muito bem-sucedidas em todas as áreas, mas quando a família está machucada, está quebrada, os relacionamentos são rompidos, fica uma marca. Recentemente, eu ouvi entrevista de um CEO de uma grande empresa, um cara bilionário. E eles perguntaram para ele qual que foi o maior sucesso dele na vida. E ele falou assim, o meu maior sucesso é ter os meus filhos adultos querendo me visitar. E eu falei assim, uau, esse cara entendeu. Ele entendeu, né? E de fato, nós temos 2 filhos casados, temos a Clara que não mora com a gente, a primogênita, mas quando eles vão lá em casa, todos eles se reúnem à roda da mesa, eu falo, Senhor, muito obrigada, porque os meus filhos adultos gostam de voltar para nos visitar. E a sua família? Como é que está? Às vezes, não, Helena, minha família está toda lá no Brasil, não tem ninguém aqui comigo, cheguei aqui, estou arregaçando as mangas, trabalhando e tudo, mas você não está ausente de uma família, você está separada deles geograficamente, mas vocês continuam ligados. E você deve, pelo menos a maioria de vocês aqui, devem compartilhar a vida com alguém. Mesmo que não seja um laço de sangue, você mora debaixo do mesmo teto com alguém. Normalmente, vocês que vêm sem a família, vêm sozinhos, vocês sempre dividem aí um aluguel, mora com uma prima, com uma tia, enfim. Você está inserido em um lar. Deus quer que o lugar onde a gente mora seja muito mais do que uma casa. Seja um lar. Seja um lugar para onde a gente goste de voltar, a gente queira voltar, a gente sinta saudades de voltar. E quando as coisas não estão muito bem lá na nossa casa, a gente não quer voltar. A gente faz hora para já chegar, tomar um banho, dormir, não conversar, não ter que entrar em detalhes com ninguém. Muitas vezes, o casal que é casado já começa a, ao invés de ter um relacionamento, apenas interagir um com o outro conforme os papéis que cada um desempenha. E, sem dúvida, meus irmãos, essa não é a vontade de Deus para nós, porque Deus, antes mesmo de inventar a igreja, Ele inventou a família. E quando uma família é saudável, e eu gosto de dizer isso, saudável, não perfeita. Porque família perfeita, gente, só na propaganda de margarina. Todo mundo sentado ao redor da mesa, aquela alegria, aquele sorriso, né? Tem momentos assim que a gente experimenta. Mas família perfeita não existe. Mas existem famílias saudáveis. E o que é uma família saudável? Uma família que tem consciência que a família é plano de Deus, que a família é importante, que o propósito de Deus é que a gente viva uma vida saudável em família, porque isso vai gerar uma sociedade saudável. Então, a gente resolve as nossas questões.
Uma família saudável não é aquela que não enfrenta desafios, é aquela que, quando os desafios chegam, senta para resolver, tem as conversas difíceis e não para de semear e de cuidar. Às vezes alguém fala assim, nossa Deus, mas vocês têm um casamento tão bom, Helena, é tão bom ver vocês dois juntos. Eu falei assim, o vinho melhor fica para o final. E aí as pessoas pensam assim, não, deu sorte. Não, não é sorte, gente. Casamento é como um jardim. Se você não tirar as pragas, se você não cuidar, se você não proteger no período mais frio. Aqui vocês vivem muito essa realidade, né? Quando você olha para o jardim, pai, morreu. Tem nada. Você olha para as árvores, tudo seco, esturricado. Você pensa assim, não vai mais sair vida disso. E talvez você esteja assim no inverno dos seus relacionamentos. Está brigado com seu pai, está brigado com a sua mãe, está brigado com a sua sogra, está brigado com o seu irmão, não fala com o seu marido, a relação de pais e filhos, de filhos e pais está muito conturbada, ou seja, a coisa está adoentada. E o Senhor quer mudar a atmosfera do seu lar, curando os seus relacionamentos. E quando eu estou falando de relacionamento, eu não estou falando só entre marido e mulher, gente. Eu estou falando dessa relação, pais e filhos, filhos e pais, avós e netos, irmãos de sangue. E também marido e mulher. Porque aí começa tudo, é no casamento que começa tudo. É do encontro de um homem e de uma mulher que nasce uma família. Talvez você esteja com a sua num momento desafiador. Não desanima, não. Porque como vocês já constataram aqui através da natureza, a primavera volta. O problema é que muitas pessoas, quando chega o inverno no casamento, quer, sartar fora para a Flórida. Aí entra num outro relacionamento, entra num outro casamento, pensando que migrar de relacionamento em relacionamento vai resolver. Vai não, velho. Lá na Flórida tem tornado, tem furacão, entendeu? A coisa lá também pega. Todo relacionamento humano, ele é desafiador. Porque cada um de nós é um universo. A gente tem sonhos, tem projetos, tem defeitos, tem desvios de caráter, tem qualidades. Todo mundo aqui. Gente, a graça é linda porque a graça nos nivela. Não tem ninguém melhor do que o outro aqui. A gente é tudo do mesmo material. A gente precisa muito que o Senhor venha em nosso encontro, transforme o nosso coração, a fim de isso refletir nos nossos relacionamentos. E é por isso, gente, que Jesus veio, não para fundar uma religião. Jesus veio para reconectar um relacionamento que foi interrompido pelo pecado. Ele vinha toda viração do dia para estar com o homem e com a mulher, num relacionamento de amizade profundo, uma conexão única. Eu fico imaginando, gente, o que Deus conversava com o primeiro homem e a primeira mulher. Qual era o nível dos assuntos? Devia ser muito legal. Mas aí a mulher acreditou na mentira e quis conhecer o mal. Que a serpente fala para a mulher, você será conhecedora do bem e do mal. Na verdade, o bem ela já conhecia. Todo o bem ela conhecia. Mas ela também queria conhecer o mal. E conheceu, e nós estamos aí. Né? Herdamos pelo nosso DNA o pecado. A gente já nasce, né, em maldição. Mas, boa notícia é que Jesus veio, pagou uma dívida que era nossa e nos reconciliou com o Pai. Olha que coisa linda, ele reconectou um relacionamento que foi interrompido pelo pecado. Jesus te deu a chave de casa e falou assim, volta para casa, mano, a porta está aberta. Mas a gente muitas vezes não volta. É mais fácil a gente se acomodar na religião, porque na religião você controla. E no relacionamento você se rende, você confia, você rasga o seu coração. Você é confrontado no seu caráter e você começa a dar os passos em direção à mudança, à transformação. A porta foi aberta. Jesus é a porta. Nós temos acesso ao Pai, livre acesso ao Pai, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós voltarmos a nos relacionar com o Pai. Não apenas mais como Deus, Criador de todas as coisas, mas como Pai. E por isso que Jesus ensina a oração, ele fala, Pai
nosso que estás no céu. E é lindo também que o Pai é nosso, não é meu. É nosso. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha bem para ela aí, de um lado para o outro, olha. Pois é, essa pessoa aí é tão amada quanto você. Ela é tão filha quanto você. Tem um plano de Deus sobre ela também. E tem um plano de Deus aqui nessa comunidade de fé para que ela seja uma bênção aqui nessa comunidade de fé. Não é lindo isso? Vivendo essa família também que é a igreja. Ah, mas Helena, a igreja dá problema demais. Dá, é cheio de gente. Como é que um lugar cheio de gente, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua vontade, a sua expectativa, não vai ter problema? Vai ter problema. É por isso que Jesus mandou a gente andar todo mundo juntinho, sabe por quê? Porque aí a gente vai afiando um ao outro. Como o ferro ao ferro se afia, assim o homem é seu companheiro. É aqui na igreja que você vai aprender a amar, perdoar, andar a segunda milha, dar a túnica e também a capa. E resolver as suas questões, porque fugir das questões não adianta nada. A gente precisa de resolver. Então, quando o nosso relacionamento com Deus está resolvido, nós fomos reconciliados com Ele, nós retomamos o tete a tete com Deus, nós temos uma vida de oração, de leitura da palavra, porque a oração é a parte que você fala, e a leitura da palavra é a parte que Deus fala. É um diálogo, não tem relacionamento sem diálogo. Agora, na religião você não precisa não, você só vem no domingo, escuta o que o pastor está ensinando para você e está bom. Por isso que tem muita gente subnutrida espiritualmente, porque vive só com comida do domingo. A comida do domingo é a robusta, né? Uma delícia. Lá no Brasil, você lembra da casa da sua avó, quando você era pequeno? Macarronada, frango e maionese, todo domingo, né? Ou coisa boa, e a Coca-Cola, né? Era bom, era muito bom. A comida de domingo ela é deliciosa, mas nós precisamos do arroz e do feijão de todo dia, da constância, da boa alimentação e dos nutrientes todo dia. E no nosso relacionamento com Deus é assim. E quando o relacionamento com Deus está ajustado, todos os outros relacionamentos serão calibrados por esse relacionamento. Por isso, que para criar uma atmosfera saudável no lar, o primeiro passo é você chamar Deus para dentro de casa. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4. E nós vamos ler do 29 ao 32. Efésios 4, 29 e 32, eu estou com a linguagem, a nova versão transformadora, a NVT. Se está diferente daqui, não tem problema não, só fique atento ao texto. A partir do verso 29 de Efésios capítulo 4, na versão NVT, a palavra de Deus diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará para a sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Bendito seja Deus. Na sua carta aos Efésios, então, o apóstolo Paulo dá essas instruções que alcançou a igreja em Éfeso e nos alcança aqui hoje. Alcança a mim, alcança você. E a palavra de Deus, gente, não é algo só para ser lido, é algo para ser vivido, absorvido, mudar a nossa vida. Por isso que é importante a gente ler. Porque lendo as Escrituras Sagradas, estudando as Escrituras Sagradas, nós conhecemos o caráter de Deus, como Ele age, o que Ele abomina, o que Ele rejeita e o que Ele acolhe. E nós, com essa comunhão íntima com Ele, nós vamos sendo transformados à sua imagem. O caráter de Cristo vai sendo moldado em nós, e foi para isso que o Espírito Santo nos foi outorgado.
não apenas para nos preencher com dons. Os dons são maravilhosos. Eles existem para servir o corpo de Cristo, servirmos uns aos outros através dos dons. Mas ele veio para algo maior do que nos conceder dons, porque tudo vai cessar. Um dia os dons vão cessar. Mas o que vai permanecer é o amor. E o amor só é modelado em nós através do relacionamento com Deus, onde nós somos formados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo, por isso nós nos autodenominamos cristãos, seguidores dos ensinamentos de Cristo, imitadores de Cristo, parecidos com Cristo. É isso que deveria significar, na prática, cristianismo. E às vezes, nos nossos relacionamentos interpessoais, a gente fala como Josué, lá no 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é gostoso falar isso? É bom, né? Eu e a minha casa. Quanto a nós, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá, mas como? Como que vocês vão servir ao Senhor? Como é que estão os relacionamentos lá na sua casa? A atmosfera saudável começa com a presença de Deus. A gente pode até se esforçar para ter uma família feliz, e você vai ter um certo grau de sucesso. Mas para nós vivermos dentro do propósito de Deus e potencializar na próxima geração o que a minha geração está recebendo, o propósito de Deus, gente, para o casamento, não é a proposta de Hollywood. E viveram felizes para sempre. Os romances dos filmes, eu conheci um psiquiatra que ele falou assim, que mulher só podia assistir filme de romance depois dos 45 anos de idade. Porque nós mulheres somos, né, românticas, fantasiosas, e a gente acaba idealizando um relacionamento, e muitas se frustram por causa disso, né? E é claro, a gente gosta de romance e pode ter muito romance nesse casamento, mas é depois que vem flores, pintura, papel de parede. Primeiro é a estrutura, primeiro é alicerce, primeiro é raiz. E a gente tem que entender que o nosso casamento como cristãos, ele deveria apontar para o grande casamento que nós esperamos, entre Cristo e a noiva. As pessoas deviam olhar para a nossa casa e ver assim, o que esse povo tem? Que eles passam problema, mas eles resolvem a parada. Eles não desistem uns dos outros, eles perseveram. Eles estão sempre rindo. Às vezes a coisa está feia, mas um protege o outro, um cuida do outro, eles estão sempre alegres. Isso aponta para Cristo, para a obra de Cristo. E também é sobre essa estrutura que a próxima geração vai ser encorajada e ensinada. Por isso hoje a gente vê tanto problema pipocando para todo lado na nossa sociedade. Gente, hoje chegou o tempo da colheita. Essas sementes que a gente está colhendo hoje, elas não começaram agora. Elas começaram lá nos anos 70, na Revolução Sexual. E elas vêm crescendo, e a cada década a gente viu que teve uma aceleração da maldade. A maldade sempre existiu, o pecado sempre existiu, as coisas absurdas sempre existiram. Mas na nossa sociedade moderna e pós-moderna, a gente percebeu uma aceleração da iniquidade a olhos vistos. O que era certo agora é errado, o que é errado era certo, e quem ousa falar a verdade leva tiro no pescoço. Quem ousa querer amar, querendo ensinar o amor, vai ser resistido. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor falou para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então nós precisamos de amar uns aos outros, precisamos de ensinar a próxima geração a amar a justiça, a amar a verdade, a amar aquilo que é certo, e isso começa pelo exemplo. Você pode falar. Se você não vive o que você fala, não vai fazer diferença nenhuma na vida dos seus filhos. Agora, se você vive o que você ensina, ainda que seus filhos se desviem, eles vão carregar esses valores do que é certo e do que é errado dentro deles. E no tempo oportuno, a semente vai florescer e frutificar, se você regar com a sua oração e com seu choro. Então, como eu já disse, eu não quero ser redundante,
A adoração, a oração, a leitura da palavra e a comunhão devem fazer parte da rotina da sua casa. Como é que a gente quer que a nossa casa seja saudável se a gente não consulta Deus, a gente não chama Deus para o nosso dia a dia, a gente só se encontra de domingo? Imagina, eu caso com o João, a gente tem 35 anos de casados. Eu caso com ele, e aí vou no domingo, abraço, beijo, cheiro o pescoço dele e falo assim, até domingo que vem. Esse casamento não vai durar. Para eu ter intimidade com o João, eu tenho que viver intimamente com ele. O João me conhece de um jeito que ninguém mais conhece, nem a mãe dele. E eu conheço o João de um jeito que ninguém mais conhece. Nós nos conhecemos de um jeito que os nossos pais não nos conhecem. Então, a gente precisa de chamar esse Deus que a gente diz que ama para liderar a nossa casa, para moderar os nossos relacionamentos. Quando a gente aconselha casal e a gente para ouvir os casais, você começa a ouvir as histórias de um e de outro, o resumo da ópera é 2 carnais. 2 pessoas que são crentes, mas não vivem como crentes. 2 pessoas que não põem a Bíblia em prática. 2 pessoas que estão brigando por poder, ao invés de um fortalecer o outro, um ajudar o outro. Ou, às vezes, é uma pessoa que desistiu do outro, que desistiu de honrar, que desistiu de cuidar, que desistiu de querer resolver as questões. E aí fica mais difícil ainda. É melhor a gente lidar com 2 carnais, pregar para eles, na esperança que eles vão converter e tudo vai mudar, do que quando um desiste. Desiste não. Desiste não, resolve assim. Nada de ir para a Flórida. A primavera vai voltar. Faz aí uma autoanálise. Você tem tido momentos de oração, de leitura da palavra e de comunhão em família? É claro que a gente precisa da nossa individualidade de praticar essas coisas. Mas nós que vivemos com alguém, moramos com alguém, a gente tem que cultivar isso, juntos. Ah, Helena, mas eu moro com minha prima, eu sou casada com ela. Ok, mas vocês têm um relacionamento, vocês têm sonho, vocês têm projetos. Ore uma pela outra. Ore pelas questões da casa. Ore pelos desafios que vocês têm nessa terra como imigrantes. Proteja as costas uns dos outros. A vida fica mais leve, gente. Tá bom, Helena, então como é que na prática a gente chama Deus para mudar a atmosfera da nossa casa e dos nossos relacionamentos interpessoais? 1. Tenha momentos regulares de oração em família. Ore uma vez por dia, ore de manhã, ore no final do dia, mas orem juntos com quem você mora. Ora junto, ora um pelo outro. Vai sair para o trabalho, oh Deus, abençoa o dia do fulano, guarda o fulano, livra o fulano, dirige o fulano, Senhor, abençoa, prospera o trabalho das mãos dele, livra do mal. Orem uns pelos outros. Senhor, fala conosco no dia de hoje. Queremos ser um instrumento do Senhor onde a gente estiver. Que no nosso trabalho a gente seja uma bênção. Que para o nosso patrão a gente seja uma bênção. Que o lugar que a gente pisar, a casa que a gente limpar, a empresa que a gente trabalhar, seja perfumada pela sua vida em nós. Gente, nós estamos na terra para fazer diferença. Não é para amar as coisas dessa terra, não. Primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente inverteu as coisas, a gente vive como se a gente fosse ficar eterno aqui. E caixão não tem gaveta. Mas a gente vive, busca, trabalha, se empenha, se mata, se esfola por aquilo que é temporal. Mas a gente não se volta para Deus para viver aquilo que é eterno. Então, cultive momentos regulares de oração em família. Começa o dia com um versículo. Ah, não tenho tempo, Helena. Põe a Bíblia para ouvir no carro. Hoje você tem a Bíblia em podcast. Nós somos indesculpáveis, gente, porque a tecnologia hoje nos favorece. Às vezes vocês andam aqui grandes distâncias, faz parte da rotina de muitos aqui. Põe a Bíblia falada. Pega um versículo, medita esse versículo, sabe? Fala, Deus, vai desdobrando esse versículo dentro de mim. Uma vez eu estava lendo o texto de João 13, onde Jesus lava os pés aos seus discípulos. Eu já tinha lido esse texto um monte de vezes.
Mas naquele dia, eu estava com uma pessoa atravessada aqui, ó. Quem nunca? Eu estava com uma pessoa na minha goela. E aí eu e o João estávamos num hotel, e eu fui dar uma revisão na palavra que eu ia pregar à noite. E eu fui ler o texto de João 13. O texto que eu já tinha lido uma infinidade de vezes. E uma coisa saltou daquele texto para mim. Jesus lavou os pés dos 12. Ele lavou os pés de Pedro. Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Ele já tinha profetizado para Pedro: você me negará. Ele lavou os pés de Judas, que ele já sabia que iria traí-lo. E o Senhor falou para mim: essa pessoa que está atravessada na sua garganta, perdoa. E, se for possível, lava os pés. No nosso tempo, gente, lavar o pé não é literal, não. No nosso tempo, é tomar o lugar da humildade e fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. No lava-pés, o anfitrião da casa, ele queria trazer alívio para o visitante. Não era só uma questão de limpar o pé. Também limpava os pés, porque eles se assentavam muito próximos à mesa, as mesas eram baixas. Mas não era só para isso, é porque dava refrigério. Nós fomos criados para trazer refrigério para as pessoas. Ainda que essas pessoas estejam atravessadas na nossa goela, seja uma bênção. E eu explodi num choro de arrependimento. E falei: Senhor, eu preciso ser batizada no seu amor, porque se eu for falar na minha força, eu estou querendo que o Senhor pega ele, mata ele, faz purê. Mas aí vem o doce Jesus e fala assim: eu amo tanto quanto eu amo você. Ora por ele. Você não está dando conta, não? Ora por ele. E eu comecei a orar por aquele moço. Ele não mudou, mas o meu coração mudou. É isso que Deus é capaz de fazer. E consagre a sua casa ao Senhor regularmente. Sempre coloque diante do Senhor: Senhor, a minha casa é tua. Entra nesse ambiente. Cuidado com aquilo que você promove dentro da sua casa. Faça um trono de adoração para Deus na sua casa. Consagre a sua casa ao Senhor. Consagre os seus familiares ao Senhor. Senhor, toma nas suas mãos. Nós somos teus. Nós queremos viver nessa casa num ambiente de fé, de alegria, de perdão, de reconciliação. Ajuda-nos, Senhor. Essa casa é tua. Coloca o teu trono nessa casa, em nome de Jesus. O segundo ponto que nós podemos trabalhar para a gente ter um ambiente saudável nos nossos lares são as nossas palavras. Palavras constroem ou palavras destroem. Elas têm esse poder de vida e de morte. A própria palavra de Deus diz que o poder da vida e morte estão na língua. Gritaria, críticas constantes, sarcasmo envenenam o ambiente do lar. Um lar saudável se expressa em respeito mútuo, escuta ativa e palavras cheias de graça. Respeito. Quando você respeita alguém, você não grita com essa pessoa. A palavra de Deus diz: longe de vós toda gritaria e contendas. Quando a gente começa a gritar, é porque a gente já perdeu a razão. Às vezes você fala com o menino: menino, para de gritar! Quando começa uma discussão, quando discordam em alguma coisa, os tons vão se elevando, isso é desrespeitoso. Você pode falar tudo o que você quiser, mas fale para o outro da maneira que você gostaria de ouvir. A palavra de Deus que nós acabamos de ler fala para a gente falar apenas aquela palavra que for para edificação, conforme a necessidade, para transmitir graça aos que ouvem. E começa o texto falando para ficar longe de nós toda palavra ríspida, dura, injusta, longe de vocês. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, outra tradução fala, mas só que for boa para promover edificação. Longe de vós a amargura, cólera, gritaria e blasfêmia.
Tá bom, Helena. Também está falando aqui que escuta ativa, respeito, escuta ativa. Quantos homens, né, ligam no automático? Chegou cansado do trabalho, a mulher está com muita necessidade de falar, porque nós mulheres temos muito mais palavras que vocês. Desculpa, nós temos. Deus fez assim porque estava contando com a gente para educar a próxima geração, para falar com o filho 500 vezes. Você já escovou o dente, vai lavar o pé, dá benção para o seu pai. É mãe que fala isso, né? Então, por isso que a gente tem muitas palavras, não é para fofocar, viu, mulheres? A gente tem muitas palavras para edificar, para ensinar, para instruir, para insistir, para transformar. É para isso que nós temos muitas palavras. Mas, às vezes, os homens têm outra característica, e, às vezes, os homens entram no automático. E eles ficam, claro, Então, com a cabeça, quilômetros de distância. Eles balançam a cabeça, falam, Você ouviu, fulano? Então, o que eu falei? Repete aí a última parte. Ligou no automático. E se a gente quer construir uma atmosfera saudável no nosso lar, a gente precisa de ouvir o outro de verdade. Gente, eu tenho uma convicção dentro de mim, se nós ouvíssemos mais uns aos outros, muitos suicídios seriam evitados. Tem gente que se mata porque abana a bandeira do socorro, help, mas não acha oportunidade para falar. Não é acolhido quando fala, é julgado. Gente, tem gente que vem falar com a gente, ela não quer a sua opinião, ela só quer te ouvir, ela só quer falar, ela só quer pôr para fora. Aquilo está fazendo mal para ela, ela precisa vomitar. Então, que a gente exercite isso na nossa casa. Presta atenção nos seus filhos. Se ele começa a ficar nervoso, tem um motivo por trás disso. Senta com ele, bate um papo, fala, filho, o que está te angustiando? Fala aqui para a mãe, o que está te angustiando? Você está nervoso, você está agitado? Tem alguma coisa te aborrecendo? Fala que eu quero orar por você. E escuta de verdade. Às vezes parece uma besteira para você que já viveu a sua vida, a sua infância já está lá atrás, e você pensa, coisa de menino é importante para ele. Escuta de verdade. Você tem um adolescente, escuta de verdade. O que parece banal para você pode ser uma questão de vida ou de morte para o seu adolescente. Escuta o seu cônjuge. Foi você que escolheu essa pessoa para trilhar a vida com você. Tenha uma escuta ativa, em nome de Jesus. Isso facilita a comunicação. E use as palavras com graça. Para de maldizer, para de apontar o dedo. Fale aquela palavra que vai encorajar, que vai construir, que vai levantar, que vai animar o outro. E se você não puder falar nada, fique calado. Porque se não for para trazer graça àquela pessoa que está ouvindo, é melhor você ficar calado. Como que a gente faz isso na prática, além desses passos que eu já falei para vocês? Evite corrigir os seus filhos com raiva. Evite comunicar ao seu marido alguma coisa quando você está com a cabeça quente. Esfria primeiro a cabeça. Enche a boca de água. Conta de 1 até 1000, se for necessário. Mas quando for falar, fala com calma. Afirme o valor de cada membro da família regularmente. Gente, a gente coloca a lente de aumento no defeito do outro. Você sabe de cor o defeito que quem mora com você tem. Deixa a toalha em cima da cama. É muito bagunceiro. É fofoqueiro. Enraivecido. Qualquer coisinha está nervosinha. E aí a gente vai, sabe? Você sabe de cor. Mas e as qualidades? Não tem nenhuma, Helena? Tem sim. Porque você escolheu estar junto com essa pessoa. Tem alguma coisa de boa nessa pessoa, não é possível. Todos nós temos desafios a serem vencidos. Mas todos nós também temos qualidades. Às vezes você chega em casa, a casa está toda cheirosa, toda limpa. Alguém fez isso. Alguém dobra as roupas que estão na sua gaveta. Alguém fez a sua comida. Alguém trabalhou, se esfolou o dia inteiro para trazer provisão para dentro de casa. Tem qualidade, sim. E a gente precisa de, sabe, abrir mais a nossa boca para elogiar, porque a boca para criticar, a gente é rápido para fazer. A gente precisa de, sabe, a gente que é crente, a gente está precisando de praticar um negócio. Vamos falar bem de alguém? A gente precisa de, sério.
Senta numa mesa, vão falar bem de quem hoje? E aí traz à memória lá uma pessoa que te influencia, que é uma bênção, que te abençoou numa hora difícil. Traz esperança. Promove esperança onde você conversa. Gente, a gente está vivendo dias tão difíceis, e eu confesso para vocês que todo dia eu tenho que falar, Helena, vamos lembrar das coisas boas, vamos lembrar das coisas boas, Helena, lembra das coisas boas, porque tem tanta coisa torta acontecendo, tanta coisa injusta acontecendo, que hoje as meninas lá, quando eu cheguei, elas prepararam um lanche para mim, aliás, obrigada meninas, vocês são demais. Tem uma mesa linda lá, que elas fizeram com todo carinho, e aí, e como é que está o Brasil? Então... Jesus está no controle. Porque às vezes a gente mesmo pragueja contra a nossa nação. Às vezes você está nessa nação aqui, é daqui que vocês estão tirando pão. E fica praguejando contra os Estados Unidos da América? Amaldiçoando seu patrão? Está feliz? Não, vai embora. Vai lá para o Brasil. Está facinho viver lá. Abençoa essa terra, abraça essa terra. Você veio para cá? Então faça dessa terra o seu lar. Se Deus quiser que você volte, ok. Aí você volta e Deus vai te abençoar lá no Brasil. Mas enquanto você está aqui, fica aqui. Fica aqui. Semeia nessa terra. Não só saqueie essa nação. Nós, filhos de Deus, a gente é filho de Deus, gente. A gente não vive para mamar nas tetas de ninguém, não. A gente vive para ser a bênção onde a gente pisar. É tempo do Brasil restituir aos Estados Unidos toda a semeadura que nós recebemos em missionários, em material didático, em literatura, tudo que os Estados Unidos fez pelo mundo todo em termos de missões. Eu e toda a minha família fomos alcançadas por uma família de norte-americanos que estão enterrados no Brasil e oraram pelos meus pais por 18 anos. Eu tenho uma dívida de gratidão com essa nação. Nós temos uma dívida com essa nação. Que em nome de Jesus, pelo tempo que você estiver aqui, você fale palavras de bênção sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre essa nação, em nome de Jesus. Ora pelo Trump. Amaldiçoa o homem, não. Ora por ele, abençoa ele, fala, dá sabedoria. Ô, Senhor, inclina o coração dele, tem uma lei aí para ele passar. Ô, Jesus, beneficia a gente aí, Senhor. Você fala com quem resolve. Porque o Trump, o coração do rei, fica como ribeiros de águas nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Ele inclina o coração do rei como ribeiros de águas. Para de praguejar, abençoa, 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 abençoa. Outra questão é a prática do perdão e da misericórdia. Gente, nós precisamos nos perdoar. Quanto ressentimento está permeando os nossos relacionamentos. Eu e o João estávamos aconselhando um casal. Fomos jantar juntos. E aí eles estavam em pé de guerra. E a gente falou, vamos fazer o seguinte, você vai falar todas as suas queixas contra ela. Você não vai abrir a boca enquanto ele estiver falando, ok? E depois vice-versa. Você vai dizer sobre o seu marido todas as suas queixas, ok? Ok. Combinamos assim? E ele fez. Ele falou, não alterou a voz, mas colocou tudo que não estava legal para ele. E ela, não fala nada não, deixa ele falar que está na vez dele. Calma aí, vai chegar a sua vez. Beleza. Aí, acabou, fulano? Acabou. Então, agora é a sua vez, fulana, pode falar. Aí ela começou a falar, e ela começou a se alterar. Calma. Tal. E aí ela falou, eu quero conquistar as coisas assim. Porque lá atrás você falou comigo, não, ela falou lá atrás, um dia você falou comigo que eu não cooperava em casa, que eu não ajudava em nada, que eu era gastadeira. Então agora eu ganho meu dinheiro mesmo, e eu quero fazer isso mesmo, e eu tenho que trabalhar mesmo. E ela começou, aí ele ouviu ela, e ele falou para ela assim, fulana, quanto tempo tem que eu falei isso com você? Ela falou, 10 anos. 10 anos. Aí ele falou assim, eu já te pedi perdão pela minha fala infeliz, você lembra? Aí ela calou. E ele olhou para a gente e falou assim, eu já pedi perdão para ela.
Logo depois daquilo, eu vi que eu falei besteira, falei o que não devia, e eu pedi perdão para ela, e ela falou que me perdoou, mas ela ressuscitou o defunto lá de 10 anos atrás, para esfregar na cara dele. Você falou! Gente, nós precisamos de praticar o perdão dentro de casa. Sabe por quê? Porque a gente falha também. A gente tem dias péssimos. A gente erra a mão. A gente erra nas palavras. A gente, às vezes, toma uma decisão errada e sai prejudicando todo mundo. Não foi intencional, mas feriu muita gente. Peça perdão e perdoe. Não é uma opção, gente. É uma condição para a gente viver numa atmosfera saudável no lar. É perdoar e pedir perdão em nome de Jesus. Como o texto falou, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Quem somos nós para não perdoar o nosso próximo, se todos os dias as misericórdias de Deus se renovam sobre nós? Para de ficar abraçado com esse saco de lixo. Ah, Helena, ok, eu vou perdoar, mas tem muito relacionamento tóxico. Tem mesmo. Tem mesmo. Tem gente doente, tem gente psicopata, tem gente que é narcisista. Hoje a gente tem essas questões, mas não generaliza não, gente. Essa aí é exceção. Às vezes são só dois cabeças duras junto mesmo. A questão é de saúde mental, pede ajuda. Chama o médico, chama o psiquiatra, chama o terapeuta. Resolve isso aí. Imagina se Jesus olha para mim e fala, Helena, você é uma pessoa tóxica. Meu sangue não é para você não, tchau. Perdoando-vos uns aos outros. Em um lar há conflitos, gente. Mas o que diferencia uma família saudável é a capacidade de perdoar. Guardar mágoas transforma o lar em um campo de batalha silencioso. Há 10 anos ela guardava aquele lixo dentro dela. Como é que você pode ter um relacionamento de verdade amargurado e ressentido com o outro? Sabe quando você lembra de um assunto e você sente de novo, você chora de novo? Sabe como? Você não perdoou, você está ressentido ou ressentindo. A palavra ressentimento vem daí, sentir de novo. Se você, quando lembra de uma situação, você sente raiva de novo, não cicatrizou, você precisa de buscar em Deus a cura, você precisa aprender com Ele a perdoar. Crie um ambiente onde errar não significa condenação, mas aprendizado. Ensine os filhos a pedir perdão e a liberar perdão através dessa prática entre vocês, pais e mães. E o casal deve ser o modelo de perdão. Às vezes o outro nem sabe que você foi ofendido. Eu não vou perdoar, não. Ele não me pediu perdão. Jesus fala assim, olha, ao trazeres ao altar a sua oferta, e ali te lembrares que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, vai lá, conserta com ele, depois volta e oferece a sua oferta. Se você não perdoar, você não será perdoado. Vocês acham que Jesus estava brincando? Ele estava sendo só alegórico? Às vezes o peso está sobre a sua casa, porque você endureceu o seu coração para liberar perdão. E ele falou, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E, finalmente, para nós termos um lar saudável, uma atmosfera de paz, de alegria no nosso lar, nós precisamos proteger o nosso lar espiritualmente. Que é a afirmação daquilo que a gente abriu essa palavra falando. 1 Pedro 5, 8, 9 diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vos rodeia como leão que ruge, procurando a quem devorar. O diabo não está brincando de ser diabo, gente. Mas muito crente está brincando de ser crente. O diabo está cada dia com a cara mais à mostra. Ele não disfarça mais. Ele já mostrou todas as suas garras. Ele sabe que o tempo dele está acabando. Então ele está jogando todas as cartas na mesa. Enquanto isso, os crentes estão tudo brincando de ser crente. Se posicione. O inimigo está mirando no seu lar, nos seus relacionamentos interpessoais, na sua família, nas suas amizades, na sua igreja. Ele está mirando em você. E ele começa semeando discórdia, vícios, isolamento, distrações. Às vezes você pensa que o diabo vai te levar para a balada. Não, não. Ele quer te manter com orgulho espiritual, dentro da igreja, pensando que está arrasando e completamente divorciado de Deus.
O orgulho espiritual é o pior orgulho que existe, porque a gente pensa que a gente está assim com Deus e a gente está a quilômetros de distância do propósito dele. E o diabo quer te manter assim, na ignorância de quem você realmente é, do quanto você precisa se arrepender e se voltar para ele, e do quanto você precisa se posicionar no seu lar e falar assim: aqui não, Satanás, aqui você não manda. Pode pegar suas coisas e dar o fora. Vocês lembram aquele filme Quarto de Guerra? Se eu não estou enganado, a protagonista faz isso, não faz? Ela abre a porta e fala: pega tudo que é seu e fora! É isso que a gente tem que fazer com Satanás. Mas não adianta você mandar ele fora e ligar aquele filme e consumir pornografia de madrugada e fazer da sua sala o lugar da maledicência contra os irmãos e acessar todos os sites de fofoca para ver a nudez dos seus irmãos exposta na internet e financiar esse projeto. Proteja o seu ambiente espiritualmente. E é você que limita a ação do diabo com aquilo que você consome, com aquilo que você assiste, com aquilo que você conversa. Famílias saudáveis estão espiritualmente vigilantes e evitando brechas. Então, a aplicação prática disso: avalie o conteúdo que entra no seu lar. TV, internet, músicas. Ah, você está demonizando tudo. Ele: eu não estou demonizando não, gente. Já tem estudos científicos falando que as músicas, elas têm níveis de frequência. Elas ministram a nossa alma. Às vezes a questão não é nem a letra. Às vezes a questão é a frequência, são as notas daquela música. Nossa, mas aí você é muito santarrão. Não, é não ser inocente. Porque, como eu disse, o nosso adversário, ele vai usar tudo que ele tem. Você acha que ele vai deixar a música de fora? Essa arma poderosa que ministra a nossa alma, bênção. Você acha que ele não vai usar também isso? O tanto de gente que morre, e para morrer põe um tanto de música, um certo tipo de música para morrer. É só olhar o que acontece quando os bailes funk acontecem. Verdadeiras orgias sexuais. Não pense você que o diabo não vai usar as ferramentas que estão à mão. Proteja a sua casa espiritualmente. Esteja atento aos sinais de esfriamento espiritual ou isolamento emocional. Um sintoma, gente, de que você está começando a esfriar é quando você fala assim: estou a fim de ir na igreja hoje não. Estou cansada. Deus entende. A gente começa a justificar a nossa indisposição. Isso é um sintoma de que você está adoecendo. Você não tem apetite. Você não quer ler a Bíblia? Não tenho vontade. Eu não quero orar também, não tenho vontade. Pois é, gente, vocês têm que identificar. Isso é normal acontecer com qualquer um de nós aqui, ok? Mas isso está mostrando para a gente um sintoma de adoentamento. Quando você está doente, você tem vontade de comer? Mas você come. Você precisa comer, até para certos remédios que você vai tomar, o seu estômago tem que estar cheio, senão você vai sentir mal. E na vida espiritual não é diferente. Você tem que pôr para dentro, mesmo quando você não entende o que aqueles nutrientes, como eles vão agir no seu corpo, para fazer o seu corpo reagir à enfermidade. Por isso que nós não vivemos por vistas. Não olhamos circunstâncias. Nem tampouco somos movidos pelas nossas emoções. Nós andamos por fé. E por obediência. Então não depende da sua vontade, depende da sua decisão. Eu lembro que a Estela me contou que quando ela perdeu o Mateus, ela falou assim: tinha uma pata de elefante no meu peito todas as manhãs. Quando eu abria os olhos, eu me sentia esmagada. Aí eu me obrigava a sair da cama. E eu colocava um louvor atrás do outro e uma palavra atrás da outra, para aquilo ir trazendo fé para o meu dia. Ela não tinha vontade, ela tomou uma decisão de tomar remédio, de se voltar para Deus, o único que podia curá-la de dor tão aguda. E às vezes o esfriamento espiritual vai chegando, e a primeira coisa que a gente quer fazer é se isolar. E a gente se isola de Deus, e a gente se isola das outras pessoas. Brasa fora do braseiro, esfria. Não quer ir para a igreja? Venha a si mesmo. Não quer ler a Bíblia? Lê a si mesmo. Não quer orar? Ora a si mesmo. Nem que seja para falar assim: eu estou aqui.
Quando você pensa, já é a oração. Para você orar, você não precisa de abrir a sua boca literalmente, não. No dia que você não aguentar abrir a boca, ora no seu espírito. Eleva os seus pensamentos ao Senhor. Então, esteja atento aos sinais de esfriamento espiritual. Não espere gelar. Volte. E, finalmente, ore regularmente contra toda a obra maligna que tenta atingir a sua casa. Se levante, ore, repreenda, em nome de Jesus. Ore pelos seus filhos quando eles vão para a escola. Ore pelo seu cônjuge quando ele está saindo pelo trabalho. Sabe? Quantas vezes, todas as vezes, para eu vir aqui ministrar a palavra, o João impõe as mãos sobre mim lá no quarto do hotel. Antes da gente sair, ele põe a mão sobre mim, ele me abençoa, ele me autoriza, ele me libera, e ele peça, Senhor, libera uma palavra através da vida da Helena hoje. E isso faz toda a diferença. Ore uns pelos outros. E manda o diabo sair da sua casa em nome de Jesus. E certamente a atmosfera do seu lar vai virar outra. E o fruto do Espírito vai começar a fluir. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio são os frutos dessa semeadura, desse cuidado com o jardim chamado lar, independente com quem você more, mesmo que não seja consanguíneo. Feche os seus olhos. E algumas perguntas retóricas eu vou deixar para a reflexão de vocês. Como está o clima emocional da sua casa? Tenso? Acolhedor? Tem diálogo? Tem pelo menos a tentativa de reparar o que não está legal? O que mais está influenciando a sua atmosfera hoje? A palavra ou o cansaço? As telas ou a Bíblia? Os conflitos ou o perdão? O que está dirigindo vocês, meus queridos? Que pequenas mudanças você pode começar a fazer hoje para melhorar o seu ambiente familiar? Para cada um desses exemplos eu deixei exemplos práticos, são tão simples, mas poderosos. A atmosfera saudável começa com a presença de Deus no lar. Estabelece uma comunicação que edifica e cura. Pratica o perdão e a misericórdia. E protege o lar espiritualmente. Valorize o outro, honre o outro. Celebre as conquistas uns dos outros. Evite comparações entre o seu marido e o marido de outro, seus filhos e os filhos de outros, entre os próprios filhos. Evite comparações, isso não mantém uma atmosfera saudável. Treine os seus filhos para servirem uns aos outros. Nosso lar também é lugar de servirmos uns aos outros. Tenha um momento de oração reflexiva aí no seu lugar. Enquanto você pensa sobre isso, eu quero me dirigir a você que às vezes entrou aqui hoje e você tem todos os motivos do mundo, só você sabe o que você passou. Todos os motivos do mundo para não acreditar, não continuar, nem ao menos tentar. Se você já nasceu de novo, se você já entregou a sua vida a Cristo, eu vou dizer a você, você tem toda a capacitação do Espírito para começar hoje mesmo uma mudança na sua vida. Agora, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, às vezes você gosta,
Você já escutou falar, às vezes você já está frequentando essa casa, você gosta das músicas, você gosta da palavra, aquece seu coração, mas você nunca publicamente falou: Senhor, a minha vida é tua. Eu te peço perdão pelos meus pecados e eu te peço que o Senhor governe a minha vida, a minha casa, os meus relacionamentos a partir de agora. Eu não estou chamando ninguém para mudar de religião. Eu estou convidando a escolher a melhor parte, a escolher se assentar aos pés do Senhor e receber a cura que você precisa, perdoar as pessoas que você precisa e receber o perdão que você tanto precisa. Enquanto a igreja está orando, eu quero perguntar se existe alguém aqui que entrou nessa reunião hoje, mas nunca fez uma oração pública falando: eu abro meu coração e reconheço que Jesus Cristo é Filho de Deus e veio para fazer reconciliação entre eu e o Deus Criador de todas as coisas. Eu creio nisso e eu recebo hoje essa reconciliação. É uma oração simples, muito simples, mas poderosa e verdadeira. É a sua entrega, a sua rendição e a sua confiança. E isso muda a vida, gente. Mudou a vida de muita gente aqui, mudou a minha vida. E eu sei que pode mudar a sua também. Por isso, começa certo. Você quer chamar Deus para sua casa? Começa assim, né? Chamando Deus para nossa casa. Mas antes de chamar Deus para sua casa, você tem que chamar Deus para o seu coração. Toda transformação começa em nós, para depois transbordar para aqueles que estão ao redor. Se tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração publicamente, eu queria que você levantasse a mão no seu lugar, dando um sinal que você deseja confessar publicamente Jesus como Senhor e entregar a sua vida a Ele em rendição e arrependimento. Tem alguém aqui? Se tem alguém, essa é a oportunidade. Não deixa para amanhã, porque o que nós temos de fato é hoje. Nós não temos outra oportunidade. Essa oportunidade está acontecendo agora. Eu vou perguntar pela última vez. Não se sinta intimidado, porque Jesus diz assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o confessarei e o reconhecerei diante do meu Pai. Não se sinta constrangido. O propósito aqui não é te constranger, é orar junto com você. Temos alguém? Ok. Então eu vou crer que todos aqui já nasceram de novo, porque a gente não pode deixar passar uma oportunidade como essa. Então eu quero fazer um segundo apelo. Se você está enfrentando dificuldades, às vezes você está enfrentando dificuldades hoje na sua família, por causa de dificuldades que você passou lá na sua família de origem. A criação que você recebeu, uma marca, um trauma que você carrega, uma dor que você não consegue deixar para trás. E isso está alterando os seus relacionamentos hoje. A sua família hoje está sofrendo os abalos daquilo que aconteceu com você no passado. E você precisa de deixar o saco de lixo hoje aos pés do Senhor. A sua dor, o seu trauma, as palavras malditas que às vezes seu pai e a sua mãe lançaram sobre você. Gente, o diabo não vai usar gente estranha. Ele vai esperar um dia de cansaço, um dia de